Sabe, no futebol a gente se acostuma a ver carreiras chegando ao fim. Mas e quando um legado simplesmente se recusa a terminar? Pois é, essa é a história de um jogador que, bem no finalzinho de uma trajetória que já é lendária, fez algo que ninguém esperava. Ele trocou o que parecia ser um adeus cheio de emoção por um recomeço totalmente surpreendente. Vamos pensar nesse número, 41. 41 anos. É uma idade que, para a maioria dos atletas de elite, significa que a aposentadoria já aconteceu faz tempo, né? Mas a gente está falando do Thiago Silva, o monstro. E para ele, parece que a idade é só um detalhe. Na verdade, tá mais para um ponto de partida para um capítulo completamente novo e, olha, bem inesperado na jornada dele. E olha, é bom deixar uma coisa bem clara aqui. Isso não é aquele famoso último contrato só para encerrar a carreira, sabe? Pelo contrário, nas palavras do próprio Thiago, a motivação tá lá em cima, tá no auge. E essa fala dele logo no anúncio do retorno para a Europa mostra tudo. Mostra que a paixão ainda tá queimando forte e que a vontade de competir em alto nível, essa tá mais viva do que nunca. Então, a grande virada nessa história toda tem data marcada, 20 de dezembro de 2025. Foi um dia que, sinceramente, pegou todo mundo do futebol de surpresa. Do nada, o Futebol Clube do Porto vai lá e anuncia oficialmente: Thiago Silva é o novo reforço. Assim, selando uma volta para a Europa que, vamos ser honestos, quase ninguém imaginava que fosse acontecer. E quando a gente olha os detalhes desse acordo, a gente entende o tamanho da aposta, dos dois lados. Primeiro, o contrato, até o meio de 2026, e não para por aí. Tem uma opção para estender por mais um ano. Isso significa que a carreira dele pode ir até os 42 anos. O Porto tratou o anúncio como um verdadeiro presente de Natal para a torcida, o que mostra a confiança que eles têm num veterano desse nível. E a chegada dele já é para agora, em janeiro. Só que, para essa porta se abrir lá em Portugal, uma outra teve que ser fechada aqui no Brasil. E não era uma porta qualquer, não. Era uma porta pesada, cheia de história. Era a porta do Fluminense. O clube que o revelou, o time do coração dele, aquele time para onde ele tinha voltado num dos retornos mais emocionantes que o futebol brasileiro viu nos últimos tempos. O preço a ser pago para essa nova aventura era deixar a própria casa. E todo grande drama tem um ponto de virada, né? Um momento que define tudo. E aqui foi um golpe duro. A eliminação na semifinal da Copa do Brasil e ainda por cima pro rival, o Vasco. Aquilo foi o gatilho. Acabou o jogo e foi ali logo depois daquela partida que o Thiago Silva comunicou: "Tô encerrando o meu ciclo aqui". A diretoria do Fluminense, claro, tentou de tudo. Jogou todas as cartas na mesa, falou da Libertadores, um título para buscar, falou do sonho de jogar a Copa do Mundo de 2026, de se manter no radar da seleção. Mas do outro lado dessa balança tinha um peso enorme. A família dele, que continuava morando em Londres. No final das contas, a decisão foi essa batalha interna. A paixão pelo clube que o formou contra o chamado da vida pessoal. E esse desejo de voltar para a Europa ficou forte demais para ser ignorado. Olha, essa ida para o Porto é muito mais do que só assinar um contrato novo. É como fechar um círculo, sabe? Um círculo que começou a ser desenhado 20 anos atrás. É uma daquelas histórias de assuntos inacabados. Uma segunda chance de escrever um capítulo que, da primeira vez, mal saiu do rascunho. Pois é, pode não parecer, mas essa é a segunda passagem do Thiago Silva pelo Porto. Só que a primeira foi uma história completamente diferente. Foi uma passagem tão discreta, tão rápida, que quase ninguém lembra. E é isso que torna essa volta agora tão cheia de significado. É impressionante parar para pensar na jornada entre um ponto e outro. Vamos voltar lá para 2004. Ele era um garoto recém-contratado que nem sequer jogou pelo time principal. Ficou só na equipe B. Agora, avança o tempo. 20 anos depois, ele foi capitão do PSG, ganhou tudo na Europa, voltou para o Fluminense como herói e agora ele pisa no estádio do Dragão de novo. Mas não como uma promessa. Ele volta como um ícone, uma estrela mundial do futebol. Mas a história do Thiago Silva hoje vai além das 4 linhas. Mesmo agora, assinando um novo contrato como jogador, a cabeça dele já está pensando lá na frente. Ele já tem planos bem claros para o dia que ele decidir, finalmente, pendurar as chuteiras de vez. Sempre fica aquela pergunta no ar quando um craque está chegando no fim da carreira, né? E depois? O que vem agora? Para o Thiago, essa resposta parece que está ficando cada vez mais nítida. E o destino? Olha, o destino pode ser um lugar que ele conhece como a palma da mão. E tá aí. O grande objetivo dele é voltar para o Paris Saint-Germain, o clube onde ele foi rei, onde ele viveu o auge da carreira. Só que dessa vez, o plano é voltar para o banco de reservas como técnico. Ele mesmo fala que é uma meta, um plano que ele está traçando na mente dele para o futuro. E essa vontade toda não apareceu do nada, claro. Ela nasceu de uma ligação muito forte com o clube. Uma conexão que foi construída durante 8 temporadas em Paris, lá de 2012 até 2020. Foram anos em que ele foi muito mais que um jogador. Ele foi o capitão, o líder, a cara de uma era vitoriosa do clube. O legado dele em Paris é uma coisa absurda, é inegável.
6 títulos do campeonato francês, 4 da Copa da França, um domínio completo no futebol de lá. É exatamente essa história, essa mentalidade de campeão que ele forjou como jogador, que ele sonha em levar para o banco de reservas um dia, como treinador. Então, o ponto principal é esse. A gente está vendo um atleta que simplesmente se recusa a seguir o roteiro que todo mundo espera. Lá no Porto, ele está buscando uma última grande conquista dentro de campo. E, ao mesmo tempo, fora dele, já está planejando o próximo passo, a próxima carreira. A grande pergunta que fica no ar é: qual vai ser a próxima página dessa história incrível do Thiago Silva?